Instabilidade do joelho. O objetivo desse vídeo de hoje é falar justamente sobre os quadros que o joelho está instável, ele está inseguro, está falseando e que já foi constatado algumas alterações. Principalmente para você que quer fazer um processo de manutenção, de fortalecimento, de ganho de massa e não sabe se aquela instabilidade é normal ou não e como que isso deve ser conduzido. Esse é um conteúdo bastante vasto, bem amplo, eu vou tentar ser sucinto e vou falar bastante sobre a patologia, sobre a lesão meniscal em si, sobre o contexto de menisco mesmo e como que isso pode ser abordado numa visão bem macro, tá? É um conteúdo, como eu falei, denso, mas que eu vou tentar fazer de forma resumida, beleza? Se você tem algum grau de insegurança, falseio, instabilidade, ou teve algum aluno que tem essa situação no joelho e suspeita de menisco, ou teve o diagnóstico de menisco, então essa aula é para você. Vamos comigo! Meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas e tratamentos conservadores e todo dia eu posto no canal do YouTube e aqui no Instagram, depende de você estar vendo, um pouco sobre dor, exercício, lesão, um pouco sobre meu tratamento também, a forma com que o Murilo pensa acerca da abordagem conservadora, tá? Hoje eu separei um tema que várias vezes foi me pedido, os meus alunos me pediram várias vezes já para falar um pouco mais sobre menisco e dentro do curso eu até tenho uma aula, duas aulas, se eu não me engano agora, especificamente sobre esse tema, mas falando bastante sobre a patologia. E eu queria falar um pouco mais sobre a instabilidade meniscal, tá? Sobre o fato de você sentir o joelho falso, inseguro, ter a crepitação, não saber o que é, o que não é, beleza? Então a gente vai levantar essas hipóteses todas nessa aula, beleza? Mas vamos direto ao ponto, né? Quando a gente fala de joelho, a gente tem que pensar sempre assim, ó, com lesões que são intraarticulares, que são lá dentro, e lesões que são mais extraarticulares. Por exemplo, uma tendinite da banda iliotibial ou uma tendinopatia de Sartório, qualquer coisa do gênero, é um pouco mais externo. Não estamos falando de conteúdos que estão dentro da cápsula, certo? Eles estão extracapsulares, então o tendão está para o lado de fora. Então nesse vídeo eu vou tentar deixar fora esse tipo de lesão. Vamos se concentrar com as lesões que estão intraarticulares, beleza? Uma condropatia patelar é algo externo também, beleza? Então vamos se ater à lesão meniscal, tá? Para quem não sabe, para quem talvez não tenha todo o conhecimento, meniscos, eles são como basicamente amortecedores, molinhas que você tem no joelho, certo? Para evitar que o choque ósseo seja direto. Então você tem o osso, a cartilagem que reveste o osso, que é a cartilagem condral, né? O menisco e o osso de baixo com a cartilagem de baixo, certo? Então esse encaixe perfeitinho que o joelho faz ali é ajustado por uma borracha que é conhecido por menisco, certo? Essa borrachinha tem um grau de movimento, sim. Se você pegar uma peça anatômica, né, assim, fresquinha, vamos dizer assim, ir lá e testar, ela é sim muito maleável. Eu já tive a oportunidade de mais de uma vez de acompanhar em centro cirúrgico um colega médico ortopedista que faz cirurgia de joelho, inclusive eu recomendo para quem é profissional buscar essa experiência e testar justamente isso. Porém, existem variações de que o menisco ele está realmente normal, com a sua mobilidade conservada, e tem vezes que ele está extremamente fora da lógica, do contexto, beleza? Como saber isso, Murilo? Na avaliação clínica a gente vai falar, tá bom? Então, nós temos lá os dois meniscos, a gente sabe que o menisco medial ele é mais maleável, ele é mais móvel, ele tem uma angulação maior, né? Ele tem um formato em C, então ele é maior, então ele tem mais mobilidade, com isso, quanto mais móvel, mais suscetível à lesão. Diferente do menisco lateral, que ele é mais oval, mais em formato de O, ele é mais fechadinho, tem mais estabilidade, então ele tem menos chance de lesão. Mas isso é muito relativo, que também depende muito do mecanismo de lesão, depende da forma com que o joelho do cliente se comporta, se ele é um joelho um pouco mais vara ou mais valgo, também influencia, enfim. Mas é um ponto para ser analisado, tá bom? Quando você tem algum grau de instabilidade no seu joelho, algum grau de insegurança, algumas coisas indagam que é de origem meniscal, tá? É aquele joelho que você está fazendo algum movimento e do nada ele dá uma fisgada, do nada ele dá uma travada, do nada ele parece que não firma direito, parece que eu tenho que dar uma esticadinha no joelho para ele encaixar e daí vai. É bem essa sensação mesmo. O cliente que faz um PO de cruzado e junto com o menisco, né, por exemplo, o cruzado ficou show de bola, mas o menisco dá aquela incomodadinha, então ele sente aquele falseio, ele sente aquela insegurança, ele sente que dá aquela travada, que não encaixa direito, tá? Essa é uma forma de você sacar. Também dá algum ruído, só que é um ruído diferente daquele ruído patelar, aquele ruído que você dobra o joelho e faz... Aquele é mais patelar mesmo, tá? É degeneração condral, tá? É só uma forma de você definir. O ruído do menisco, ele não é na patela, ele é mais nas laterais. Então você pegar o joelho em pinça, certo? Então você pega o joelho assim, como se fosse uma pinça,
E na interlinha, a gente chama de interlinha articular, então entre um osso e o outro tem um espaço chamado interlinha articular, ali vai ter um ruído mais sequinho, com algo nesse sentido, tá? É claro, você não vai partir para você mesmo avaliar seu joelho. Você precisa que um profissional te avalie, o fisioterapeuta, o médico tem que avaliar se esse joelho está normal ou não, tá? Mas você sabe quando ele não está firme, quando ele está firme. É fato, tá? Existem testes, inclusive eu ensino no curso, para eles se suspeitarem dessa instabilidade, desse falseio, dessa insegurança. Mas são testes para dar um reforço. Beleza? A maioria das pessoas que tem lesão real estrutural no joelho, eles já têm quase que garantido uma ressonância em mãos. E aí você vai ver o quê? Você vai ver as alterações estruturais. Existem vários níveis de degeneração, de lesão, de ruptura do menisco. Existem algumas que são bases, são protocolares, como uma lesão em alça de balde, um flap, uma fissura longitudinal, né? Uma ruptura de corno posterior, mas existem variações muito grandes em cima disso. E independente de você saber qual é o grau que você tem, algumas têm mais instabilidade, outras menos. É óbvio que as lesões maiores elas vão ter mais instabilidade. Mas em alguns raros casos, o menisco ele não necessariamente precisa estar quebrado, danificado, rompido para estar instável. Por quê? No mecanismo de trauma, na hora que você faz lá, por exemplo, uma torção do joelho, que não rompeu nada, não rompeu cruzado, não rompeu nada. A hora que você faz aquela torção, aquele menisco ele vai num movimento maior do que o normal e os tecidos conjuntivos que mantêm ele fixo na região do platô tibial acabam ficando um pouco frouxos, um pouco flácidos, vamos dizer assim. Isso também dá uma certa instabilidade. É claro que quando ele quebra é muito maior a instabilidade. Principalmente, por exemplo, numa lesão de corno posterior, que é a parte de trás do menisco. Esse menisco ele quebra, ele trinca e ele acaba vindo no sentido posterior da cápsula, comprimindo a cápsula articular e travando esse joelho em flexão, tá? Então, algumas coisas como essas que eu acabei de citar são exemplos de instabilidade, são exemplos de coisas do menisco, são alterações do menisco que vão gerar instabilidade, tá? Para você ter uma base assim bem ampla da visão meniscal. Beleza? Murilo, agora que eu entendi um pouquinho sobre a patologia ali, sobre a doença, um pouquinho, tá, gente? Aqui daria para fazer uma aula, como eu falei, eu faço uma aula no curso só para isso, tá? Então é para isso que está lá no curso essa aula. Mas para avaliar essa instabilidade existem testes específicos que eu ensino para você ver se esse joelho está comportando bem. Se ele estiver instável, que exercícios, Murilo, que atividades que eu posso promover que vão ajudar esse joelho? Bom, pensa comigo, de forma simples na biomecânica, quanto mais compactado tiver esse joelho, quanto mais pressão esse joelho tiver, quanto maior carga entre fêmur e tíbia tiver ali, melhor esse menisco vai estar. Então, mais estável. Então, todo exercício em cadeia fechada é indicado para instabilidade. Cadeia aberta não é tão indicado, certo? Então, começa por aí. Exercícios que têm maior volume de carga, eu acabei de falar. Então, exercícios unipodais são extremamente indicados. Se você está trabalhando com a carga do cliente, todo e qualquer exercício unipodal. E aí, se você reduzir a base de apoio do cliente, então fazer ele ficar mais afastado do chão e com o apoio menor possível do pé, também. Se você utilizar uma base instável, também, só que aí você tem que ver como que esse cliente responde, né? Vai usar um trampolim, um buzu, alguma coisa assim, tem que ver se o cliente responde bem. Você tem que fazer uma avaliação prévia, tem que testar os movimentos no solo. Mas dá para você entender que quando você tem instabilidade, promover uma boa compressão nesse joelho de fato, uma boa ativação da musculatura que estabiliza ele, é o primeiro ponto. Depois você pode promover bases instáveis para poder ganhar mais resultado, tá? Em última instância, e aí bem em última instância, e dependendo do grau da lesão, você pode entrar com a pliometria, o impacto, o salto de fato, tá? Eu não recomendo de cara assim não, porque realmente dá bastante risco de ruptura, de recidiva, tá bom? Mas pode, dá para entrar numa boa, tá? É importante você entender que se aquele menisco tá ali, tá firme, você tem que incentivar ele, tá? No processo de reabilitação, a gente faz um trabalho grande de impacto nesse joelho quando o menisco ele tá íntegro, né? Quando ele não tá tão íntegro, a gente tem que estudar um pouco mais. Quando tem degeneração muito grande, uma senhorinha, degeneração muito grande, é um problema, tá? Então são formas de você pensar em cima da instabilidade. Dentro do desenvolvimento motor humano, usando agora essa base que eu gosto de usar porque ela é realmente uma base muito firme, muito sólida para quem desenvolve exercício, para quem desenvolve tratamento também, você utilizar posturas de semi-joelho e transferência para o em pé são valiosas, porque você está naquele momento aprendendo a transferir 50% da sua carga para 100%. Então para o menisco isso é muito positivo. Você sair de um semi-joelho, né, de um joelho para um semi-joelho e do semi-joelho para um em pé.
E ali dinamizar várias abordagens, você pode utilizar perturbações com o seu cliente, pode usar mini band, pode usar elástico para tensionar de outros vetores, não tem problema nenhum, aí vai da sua criatividade. Mas usar essa transferência aí é valiosíssimo, tá? Pensar que aquela fase ali é que a criança começa a realmente ter dominância do joelho. Até então essa criança ela usava o joelho mais para engatinhar, arrastar, só para sentar e girar, então não tinha tanta carga axial em cima dele quanto nessa fase de transferência. E obviamente depois a fase em pé e as atividades em pé, como eu já citei antes no vídeo, tá? Desse conceito de biomecânica seria isso. Então você tem agora um pouco de biomecânica, um pouco de visão de anatomia, tá? Outro ponto importante, acabei esquecendo da biomecânica, me veio aqui na memória, dependendo do tipo da lesão que você tenha, se você trabalhar muito a flexão desse joelho, você vai, passiva ou ativa, você pode acabar estrangulando realmente esse menisco, gerando nele todo um estado de agressão, porque reduz muito o espaço articular e fazendo ele instruir e migrar para alguma das laterais ou para anterior e posterior. Então tem que ter muito cuidado para saber que grau que está essa lesão, como que está essa lesão, se está estabilizado, se não está estabilizado. Os testes têm que ser feitos adequadamente, você tem que saber ler bem essa ressonância para saber qual é o grau, tá? Porque senão você agrava muito. Principalmente pacientes mais idosos, tem muita degeneração. Você querer, vamos dobrar esse joelho porque dobrar é bom, porque vai lubrificar a articulação, não sei o que, não sei o que lá. Dependendo do grau que está isso aí, cara, na hora que você dobra o joelho do paciente, do cliente, não importa como você faz, se com exercício ou se passivamente, vai detonar sim o joelho. O bom é manter um padrão de extensão. Quando você estende bem o joelho, o menisco ele encaixa. Quando você flexiona, ele começa a promover movimento e isso já gera um pouco mais de instabilidade. Tá bom? Essa é uma visão bem ampla, tá? De exercícios indicados, já deu para sacar exercícios como cadeia fechada, exercícios que têm uma carga axial grande, depois entrar aos pouquinhos com exercícios proprioceptivos. Os exercícios de velocidade para a instabilidade do menisco são positivos, mas nem lá são tão essenciais, porque como eles são exercícios mais de velocidade, nem sempre você consegue trabalhar com uma carga de compressão tão grande, então você tira uma coisa que é positiva, que é essa carga de compressão, para aumentar a velocidade do músculo, então é importante, mas é importante por outras coisas, mas não é o mais importante, vamos dizer assim. O mais importante é ter aquela carga axial, aquela compressão. Você tem que trabalhar muito a força realmente da musculatura, o recrutamento daquela musculatura do joelho. E não precisa nem falar aqui nos outros passos todos no trabalho de fortalecimento e manutenção de quadril que são necessários, beleza? A instabilidade de menisco é uma coisa que, na maioria das vezes, se bem controlado, fica assim, tá? Não é operado, não é raspado, não é feito nada. Absolutamente nada, só mesmo fortalecimento básico. Às vezes até na fisioterapia mesmo. Eu quando recebo um cliente que tem uma lesão meniscal desse tipo, nesse grau, o que eu faço? Faço reposicionamento com técnicas manuais, recupero ali o movimento, estabilizo aquele joelho, corrijo as sequelas compensatórias, deixo a cadeia posterior funcionando bem certinho, introduzo alguns exercícios básicos e a pessoa já vai embora andando super bem, feliz da vida. Ela acha que curou. Né? Mas não é que curou, estabilizou. E aí orienta ela para o personal trainer para fazer exercício físico na academia, fazer fortalecimento funcional, pilates, seja lá o que for, e ela mantém assim. Pode ser que fique assim pro resto da vida, Murilo? Pode. Pode ser que amanhã ela tenha uma nova recidiva, ruptura, e aí esse fragmento ele cai na cápsula, para fora da cápsula articular, estrangula ali assim, e começa a gerar dor, inflamação escambau e tem que operar? Pode. É entrado com uma videoartroscopia, uma raspagem, uma mensectomia parcial, e acontece. Mas a gente nunca conta com o lado positivo, com o lado negativo, a gente sempre conta positivo. Né? A gente sempre pensa num prognóstico favorável. Às vezes acontece o desfavorável, mas a gente tem que lidar com os altos e baixos. Tá bom? Então essa é uma aula sucinta sobre instabilidade meniscal. Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que isso se conduz, como que você pode abordar esse tipo de cliente, tá? Se você é profissional da área de educação física, se você é fisioterapeuta, eu tenho certeza que você concordou bem com o que eu vi, entendeu bem o que eu falei, e se você é profissional de educação física, talvez agora você entendeu um pouco mais com segurança aquilo que você já vem fazendo. Às vezes você já vem fazendo esse trabalho com as pessoas que têm lesão meniscal, às vezes você não fazia por medo. Tá? Eu vejo muito colega profissional de educação física com medo mesmo de executar movimento com carga, com peso, com compressão, por achar que isso vai detonar o menisco. Não, ele é uma borracha, ele foi feito para isso. Só que às vezes ele tem um grau de lesão tamanha que pode ser contraindicado. Então vale você aprender a avaliar esse processo, beleza? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tenham gostado desse vídeo. Espero que some para a abordagem profissional de vocês, some na avaliação de vocês também, tá? E por gentileza, se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você gosta esse tipo de vídeo, beleza? No mais, muito obrigado.